Os filisteus surgiram como um dos povos que habitavam a região conhecida como Canaã, cuja localização geográfica corresponde em grande parte ao território atual de Israel e Palestina. Eles desempenharam um papel significativo na região ao longo de muitos séculos. Ainda de origem incerta, são muitas as hipóteses colocadas para a origem deste povo. Uma das apontadas, e a mais consensual, é a de ter pertencido a um grupo de povos, chamados os povos do mar, que efetuaram uma migração em massa no século XIII a.C. para muitas das regiões da Anatólia e da zona mediterrânea oriental, entre as quais se encontra o Egito. E de fato entre os escritos egípcios dos reinados dos faraós Meneptah e Ramsés III que se encontram as primeiras referências aos filisteus, que integrando os povos do mar designados, igualmente, como povos habitantes das ilhas e povos do norte devastaram o Chipre, o Garit, levaram à queda dos hititas e acabaram com a Idade do Bronze. Chamados de Pelezet numa inscrição egípcia no Pilone de Medinet, Tabu, acabaram por dominar os cananitas e estabelecer-se nas zonas de Ecrom, Gate, Asdod, Gaza e Ascalon que em junção formavam a chamada Pentápolis Filisteia, acabando por dar o nome à Palestina. A Bíblia refere ainda que os filisteus eram originários de um local, Keftil, que se situaria, ou na Cilícia, Ásia Menor, ou em Creta, no Mar Egeu. A cidade de Gate foi destruída entre os anos 800 e 700 a.C. Na sequência dos conflitos contra os arameus, tendo Ascalon, Asdod e Ecrom desaparecido, após uns ataques levados a cabo por Nabucodonosor, no século VI a.C. Estas cidades, cada uma delas governada por um seranim, não voltaram a ser edificadas e habitadas pelos filisteus, que a partir desta altura, quase não são mencionados em documentos da época, ou posteriores. A religião, que os filisteus praticavam, era politeísta, sendo Baal e Dagon alguns dos deuses principais. Desta cultura restam fragmentos de cerâmica pintada e armas, feitas com um material do seu uso, quase exclusivo, o ferro, e com um elevado nível de aperfeiçoamento técnico, o que lhes valeu a superioridade militar, tão falada na Bíblia nos conflitos entre filisteus e hebreus. Heródoto, em meados do século V a.C., fala do país dos filisteus, mas é sobretudo a Bíblia que, no Antigo Testamento, os coloca em constante guerra com os hebreus. A última menção aos filisteus ocorre em 712 a.C., quando Gate foi conquistada pelos assírios e obrigada a pagar pesados tributos ao rei Sargão II, que no mesmo período dobrou Ecrom ao seu jugo. Asdod já havia se tornado província assíria um ano antes. Em 701 a.C., o soberano de Ecrom, o filisteu Padi, foi levado a Jerusalém, por Ezequiel, rei judaico que se rebelara contra os assírios.